Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Isaías, capítulo 6, que será a passagem de nossa meditação esta manhã. Abra sua Bíblia, por favor, ou seu aplicativo. Vale a pena lembrar que se você usa o aplicativo, não use para outra coisa a não ser para ler a Bíblia, por favor. Isaías, capítulo 6, começando do verso 1 até a primeira parte do verso 9. Todos encontraram? Diga amém. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Primeira parte do verso 9, ele disse: vá e diga a este povo. Vamos orar nesse momento. Pai, queremos te pedir a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa igreja, sobre esta série que possa ser transformadora. Este é o ano da colheita. Que possamos, Senhor, ó Pai, semear em Ti neste momento e colher uma revelação maior da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Toda série na nossa igreja é importante, não há uma série mais importante do que a outra, mas eu creio que essa é uma das mais importantes, porque ela é focada em Deus. Eu queria que a gente pensasse em 2 palavras, e eu disse ontem à noite, e repito, que essa série não vai trazer nada de novo, a não ser que você chegou na igreja agora e tem um conhecimento muito pouco do cristianismo ou da Bíblia. Nada que eu vou falar é novo para você, é algo que você já sabe, mas que eu quero que seja visto com uma perspectiva diferente, fresca para nós. E eu queria que a gente meditasse em 2 palavras, e a primeira está aí, a palavra adoração. E a pergunta que eu faço para você pensar comigo agora, se fosse num grupo de conexão, a gente teria a oportunidade de ouvir você falar, como não é um grupo de conexão, é um culto. Eu faço a pergunta e você responde lá dentro de você. E a pergunta é: o que você pensa sobre adoração? Ou melhor, o que vem na sua mente quando você ouve a palavra adoração? O que vem na sua mente quando você ouve a palavra adoração? A palavra adoração no português vem do latim adorare, que literalmente significa prestar culto. E a ideia é prestar culto a Deus. Embora essa palavra no latim era usada para qualquer divindade. Adorare, prestar culto. A palavra no inglês é a palavra worship, que é uma palavra anglo-saxônica que tem a ver com o que é digno, worthy, worship, acknowledgement of worship. Ou seja, um reconhecimento da dignidade de alguém maior do que você. E no sentido de Deus, reconhecimento que Deus é digno da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso culto. A palavra adoração, tirada no original, vem de 2 palavras, uma no hebraico e outra no grego, e a palavra no hebraico significa se prostrar, se dobrar, e no grego ela vai mais além. Quando você se prostra e você adora, você beija. E é daí que vem a ideia de beijar a mão de alguém superior a você. Antigamente, quando alguém pedia bênção ao seu pai, ao seu avô, beijava a mão.
Hoje ainda é comum, quando uma pessoa vê uma pessoa como no catolicismo, o padre ou o papa, por exemplo, as pessoas beijam a sua mão, por causa dessa palavra no original, que significa se dobrar, prestar culto e reconhecer que ela é digno, maior do que você, e você beija, você adora. E quando a gente pensa em adoração, vem muitas coisas na nossa mente, e a maioria dos crentes conecta a adoração com o culto. A palavra culto significa adorar, então a gente conecta a adoração com o culto. Eu vou adorar a Deus, e a ideia é eu vou à igreja. A segunda conexão que a gente faz logo é com canto. A gente sempre associa a adoração com música, com cantar. A gente diz assim, olha, hoje o louvor, a adoração foi maravilhosa. Ou às vezes a gente diz assim, não, hoje a louvor e a adoração não foi tão boa, eu não gostei. Ela estava meio desafinada, não estou falando da Kátia, eu estou falando de outra pessoa, porque ela não estava desafinada. Ela estava desafinada, ele estava desafinado, ele cantou uma música que eu não gosto. E, de certa forma, associar a adoração com o culto ou com o cantar não é errado, porque vir à igreja e cantar são dois aspectos vitais e importantes do que a adoração é. Mas a adoração é mais do que isso. E no texto que nós lemos, em Isaías, nós encontramos algumas coisas importantes sobre a adoração, e por isso que eu quero falar com vocês e usar esse texto como base do início dessa série, que vai levar só 4 semanas. E eu queria pensar 3 pensamentos introdutórios sobre a adoração que vai nos ajudar a entender. A gente já sabe, mas precisamos de ser relembrado. O primeiro é esse que está aí para vocês. A adoração é para Deus e não para nós. Diga comigo juntos. A adoração é para Deus e não para nós. Você sabe disso. Você sabe disso porque você, quando cita a oração do Pai Nosso, você termina dizendo, teu é o reino, tua é a glória para sempre. Amém? A gente sabe disso. Mas embora a gente saiba disso, a gente vive como se não soubéssemos. Eu vou mostrar isso para você. E de certa forma, nós pastores, nós líderes da igreja somos culpados disso. Nós líderes de louvor somos culpados disso. A gente faz uma adoração pensando na igreja, pensando se as pessoas vão gostar ou não, se as pessoas vão sentir-se bem ou não. E a gente então prepara os hinos e prepara a adoração, e a gente quer ver a resposta da igreja, a gente quer que a igreja goste. E é por isso que algumas pessoas saem dizendo assim, eu não gostei, porque ela acha que foi para ela. Mas eu tenho notícia para você, a adoração não é para mim, a adoração não é para você, a adoração é para Deus. Os cultos nas igrejas hoje, e principalmente hoje que há muita competição, a maioria das igrejas hoje pescam em aquário. Elas ficam esperando o membro da igreja sair para trazer para a igreja dela. E por causa dessa competição, então fica essa competição de oferecer mais e mais para as pessoas gostarem. E o que elas não entendem é que a adoração não é para elas. A adoração é para Deus. Eu dizia no culto desta manhã que eu amo muito ouvir música evangélica. Eu gosto de música evangélica e no meu carro eu sempre ouço K-Love. E K-Love é uma estação que está em todos os Estados Unidos, ela é lá em Sacramento. E eu gosto, mas hoje, nessa última semana, eles estão levantando fundos e eles falam o tempo todo de dinheiro quando eles estão levantando fundos. Eu sei que eles precisam de dinheiro, mas é muita gente levantando dinheiro, pedindo dinheiro. E se você der agora, você vai ganhar um Apple Watch. Se você ganhar agora, você vai para a Disneylândia, vai concorrer. E aquilo me perturba. E aí eu estava procurando outra estação. E aí eu fui passando no rádio, eu descobri uma estação que é da mesmo ministério da K-Love, chamado Air One, que está 103.3. E Air One é uma estação evangélica que ela é feita para jovens. E como eu sou jovem, como o irmão Hamilton também, e a gente gosta de assistir, comecei a assistir, comecei a ouvir, e tem muito rap, e Toby Mac está toda hora. E eu notei que a pessoa que fala, o DJ, fala totalmente diferente do que na K-Love, porque está falando para jovens. E a ideia é o seguinte, nós temos que fazer uma estação para que as pessoas possam gostar e assistir essa estação. Nós líderes somos culpados de fazer isso. A gente faz uma adoração para as pessoas. Eu tenho notícias para você. Tem cultos que a gente acha que gostou, tem cultos que a gente acha que foi tremendo, tem cultos de adoração que a gente acha esse foi o máximo e Deus não está nem aí.
porque foi para o homem e não foi para Deus. E tem cultos que a gente acha o seguinte: puxa, hoje eu não senti nada. E Deus fala assim: eu senti, eu gostei. Primeira coisa que a gente tem que entender: adoração não é para mim. Adoração não é para você. Adoração não é para o visitante. Adoração não é para o membro da igreja. Adoração sempre é para Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. A segunda coisa que você já sabe, mas que precisa de ser lembrada, é que a palavra de Deus diz isso: deem ao Senhor. Deem ao Senhor. Começa com o verbo: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, porque Ele é digno. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Esse versículo é chave, porque o contexto desse versículo é o ensino de Deus em Crônicas a respeito de adoração. E você vai notar nesse versículo duas coisas importantes, que conectado com a adoração é o verbo dar. E conectado com a adoração é a ideia de trazer uma oferta, trazer sacrifícios ao Senhor. A verdade é que no Velho Testamento, e continua no Novo Testamento, você nunca pode adorar a Deus sem trazer uma oferta. É uma passagem que diz assim: ninguém deve vir a mim com as mãos vazias. Seja uma oferta através de uma atitude, através de um sacrifício, através do seu cântico. Lá no Novo Testamento diz que os nossos cânticos são sacrifícios de louvor. Adoração tem a ver com trazer a Deus algo. Isso introduz então o número 2. O foco da adoração é dar, não receber. Leia comigo bem alto: o foco da adoração é dar, não receber. Se eu for convidado para algum lugar e eu vou lá esperando receber algo e descubro que eu tinha que dar algo, vou ficar frustrado. E você também. O problema das pessoas hoje é que elas vêm para a igreja sempre para receber. E aí quando acaba o culto, fala assim: eu não recebi nada. Porque não era para você receber, era para você dar. Acho que você não entendeu. A maioria das pessoas hoje fizeram de vir à igreja receber. Eu vim aqui para receber. E novamente, a liderança da igreja é culpada. Vem para fazer a campanha para receber milagre. Vem para fazer a campanha para receber a cura. E o foco então se torna o quê? Receber, em vez de dar. Na Bíblia, a adoração sempre está conectada em dar. Você disser: pastor, mas eu preciso de receber a bênção de Deus. Mas na Bíblia, você dá para receber, você não recebe para dar. Deixa eu repetir: você dá para receber e não recebe para dar. Dá e ser-vos-á dado. Você tem que dar para receber. Dê e ser-vos-á dado. Alguma coisa está errada na igreja de hoje. E infelizmente nós brasileiros temos muitas coisas boas, mas essa é ruim. A maioria dos hinos que a gente canta no Brasil, em português, não no Brasil, mas em português, tem a ver com receber. Manda a bênção, Senhor. Que o anjo passa aqui, e a música é para a direita, para a esquerda, eu vou receber, em vez de dar. E quando o foco da adoração é receber, o foco da adoração se torna nós, e não Deus. Isso tem que ser consertado. O que eu estou falando você sabe. Mas a gente precisa de consertar. Então, essa série é para a nossa igreja. Essa série é para a gente ajustar os parafusos. Essa série é para a gente ajustar e alinhar a nossa igreja na vontade de Deus. A nossa igreja não é perfeita. A nossa igreja tem falha. E por isso que eu, como líder dessa igreja, preciso de parar e falar: o que a gente pode fazer diferente? O que a gente pode fazer para receber mais de Deus? E uma das coisas é entender que a adoração não é sobre nós, é de Deus. E a adoração é mais dar do que receber. Eu vou receber, mas eu recebo porque eu dou e não o contrário. Quantos podem dizer amém? Terceira afirmação introdutória sobre a adoração é muito importante. É que a adoração é mais do que cantar. A adoração é mais do que trazer o dízimo.
Adoração é mais do que vir na igreja no domingo pela manhã. Adoração é um estilo de vida. E é por isso que a gente cuidadosamente deu o título desta série, Vivendo a Nossa Adoração. Vivendo está no gerúndio. É algo que a gente tem que fazer continuamente. Adoração não é para acontecer só no domingo de manhã, quando você vem para a igreja às 11h30 e a maioria chega atrasado. Amém? Alguém não pode falar amém porque chegou atrasado hoje? Por isso que não falou amém. Eu vou falar de novo, adoração é mais do que vir na igreja o domingo pela manhã às 11h30 e ainda chegar atrasado. Amém. Muito mais. Adoração é mais do que cantar. Adoração é viver o que você recebe de Deus lá fora. A igreja é um lugar de treinamento em que a gente vem para dar a Deus o nosso culto e prestar ao Senhor o nosso culto e viver lá fora. A adoração tem que ser vivida no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Tem que ser vivida na igreja, em casa, no trabalho, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com as pessoas que trabalham conosco. A adoração é para ser vivida lá fora. Jesus disse assim, vocês são a luz do mundo. Eu sou a luz, eu brilho em vocês e vocês então têm que brilhar lá fora. Eu sou o sal, mas vocês também são o sal da terra e vocês precisam de salgar lá fora. A luz não pode estar colocada embaixo de uma mesa, o sal não pode ser insípido. A luz tem que brilhar lá fora, o sal tem que salgar lá fora. E Jesus diz assim, para que as pessoas possam ver as vossas boas obras e trazer glória para mim e me adorar. Adoração é, quer você comer ou beber, faça tudo para a glória de Deus. Você pode estar malhando, fazendo o seu exercício, nadando, correndo. Você pode estar trabalhando, dirigindo o seu carro, trabalhando com as suas mãos, trabalhando com a sua mente, mas entender que você é um representante de Deus e essa adoração tem que ser vivida lá fora. Quantos podem dizer amém? A segunda palavra que eu queria que a gente pensasse é a palavra Deus. São só duas palavras hoje. A primeira palavra foi adoração e nós aprendemos 3 coisas sobre adoração, que é para Deus, que nós temos que dar e que é um estilo de vida. A segunda coisa que eu quero que a gente entenda sobre adoração é Deus, porque eu gosto muito daquele cântico que foi escrito por um líder de louvor na Inglaterra, traduzido para o português por David Keelan. A essência da adoração. Precisamos de voltar à essência da adoração. E a essência da adoração é Deus. Deus é o centro da adoração. O problema é que o conceito de Deus vai mudando. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o conceito de Deus, tanto na América como lá fora, e isso é importante porque eu disse que a gente quer viver essa adoração lá fora. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri uma coisa interessante a respeito de nós brasileiros. Novamente, eu disse que o brasileiro tem coisa boa e tem coisa ruim. Uma das coisas boas do brasileiro é que o brasileiro é muito sensível para as coisas de Deus. Eu queria que você olhasse o que está no projetor. Diz o seguinte, que quando indagados, brasileiros foram indagados sobre a existência de Deus, 97% dos brasileiros afirmam acreditar totalmente em Deus. Isso é bonito, né? O Brasil é um país em que há poucos ateus. A maioria, até dos ateus, quando o negócio fica ruim e quando o PT vai atrás, oh meu Deus, tem misericórdia. É assim. 97% dos brasileiros acreditam em um Deus e 2% dizem ter dúvidas e 1% só brasileiro diz que não acredita. Graças a Deus por isso. E mesmo entre os que não têm religião, 81% acreditam que Deus existe. E é por isso que é gostoso trabalhar com o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro tem uma sensibilidade para Deus, diferente do americano, diferente do europeu, que é mais cético. E eu vou mostrar isso para vocês. Aqui na América é um pouco diferente. Olha a pesquisa que foi feita em 2006.
5%, no Brasil é 1% só aqui, em 2006, 5% disseram ser ateus, 16% acreditam que um Deus distante, que não está envolvido conosco, nem inclinado a se irar, ou seja, Deus está lá e eu estou aqui. 24% acreditam em um Deus crítico, que mostra o seu desprazer por punição no além, ou seja, depois da morte. 31% acreditam em um Deus autoritário, que está muito envolvido em nossas vidas e apto para se irar quando não fazemos o que Ele quer que façamos. E 23% acreditam em um Deus bom, que não está inclinado a se irar. Uma outra pesquisa feita pelo Barna Research diz o seguinte, está aí para vocês também. 3% dos americanos acreditam que existem muitos deuses, cada um com poderes e autoridade diferentes, chamado de politeísmo. 4% acreditam que todo mundo é Deus, tudo é Deus e todo mundo é Deus, chamado de panteísmo. 7% acreditam que Deus é um estado de consciência superior que uma pessoa pode alcançar, isso é nova era. 8% acreditam que Deus é a realização total do potencial humano pessoal, isso é o humanismo. E 69% na América acreditam que Deus é todo-poderoso, onisciente, perfeito, criador, que governa o mundo hoje. Nós somos parte desses 69%. Mas é importante eu falar isso para vocês, porque eu quero que a gente use essa série de adoração para não só a gente entender sobre adoração, mas poder viver essa adoração lá fora. E eu preciso de entender, então, se eu estiver falando com brasileiros, eu tenho que entender que o brasileiro é mais sensível porque crê em Deus. E se eu estiver falando com americano, eu vou entender que eles têm algumas dificuldades maiores. E eu preciso de entender essas pessoas lá fora. Eu falo isso porque o conceito de Deus é chave para que a gente entenda de adoração. Se a essência da adoração é Deus, eu tenho que saber o que eu penso de Deus. E até mesmo na igreja, até mesmo entre nós cristãos, e principalmente se você está na igreja há muito tempo. Se você é crente há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, há mais de 20 anos, esse conceito vai mudando. Nos dias de Isaías, estavam acontecendo algumas coisas que são muito semelhantes ao que acontece no nosso dia. A primeira coisa que estava acontecendo nos dias de Isaías é o conceito de Deus estava deteriorado na consciência do povo. Ou seja, mais e mais, com o passar do tempo, menos as pessoas sabiam quem era Deus. E o que Deus representa, e o que Deus quer de nós. Você sabe que na América a maioria das pessoas não conhecem a Bíblia. A maioria das pessoas não sabem nada a respeito de Deus. A maioria das pessoas lá fora tem um conhecimento muito vago de Deus. Infelizmente, muitas crianças hoje estão sendo criadas sem conhecer a Deus. Porque os seus pais não fazem eles mais memorizar as Escrituras. Porque os seus pais não fazem mais o culto doméstico. E por isso que o trabalho infantil que a gente faz com a nossa igreja, eu dou graças a Deus por cada professor e professora que gasta tempo com essas crianças lá, porque a gente está colocando na cabecinha delas que Deus é importante, que Jesus é real, que a Bíblia é verdadeira. E começa de pequenino. Como dizia minha avó, é de pequenino que você torce o pepino. E é dessa forma. Mas o que está acontecendo é que com o passar do tempo, as pessoas têm menos conhecimento de Deus. No capítulo 5 de Isaías diz assim, o meu povo, falta ao meu povo conhecimento de quem eu sou. A segunda coisa que estava acontecendo nos dias de Isaías, que tem tudo a ver conosco, e agora tem a ver com a gente, é que a adoração estava se tornando mecânica, ritual. O povo de Deus adorava a Deus com os lábios, não de coração. Você não precisa de abrir a Bíblia, mas eu queria ler para vocês o capítulo 1 de Isaías. Só ouça. Deus está falando assim, quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade.
suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. O povo ia para a igreja, o povo ia para o templo, o povo sacrificava e Deus assim, não estou nem aí. Fico pensando, quantas igrejas, e eu oro que a nossa igreja não esteja incluída nisso, que as pessoas vêm para o culto por vir, dizimam por dizimar, cantam por cantar, e como Jesus citando Isaías diz, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vamos tirar as máscaras. Como é a sua oração para Deus? Se tornou tradicional? Se tornou mecânica? E se eu não tiver cuidado, se você não tiver cuidado, a nossa adoração é igualzinho do povo de Israel. Eu venho à igreja porque é domingo, eu estou acostumado, eu sei que eu tenho que vir, eu vim. E o ministro de louvor fica batendo. Eu estou falando de ministro de louvor verdadeiro. Ministro de louvor que tem um encontro com Deus. Ministro de louvor que antes de cantar aqui vive um hino que cantou. E esse ministro de louvor fica aqui, ou ministra de louvor, e as pessoas, às vezes eu olho para o lado, eu vou ser sincero com você. Eu não vou ver o coração das pessoas, às vezes eu posso estar julgando, e se eu estiver fazendo, que Deus me perdoe. Mas durante esses 30 minutos as pessoas não estão envolvidas, é por isso que eu fico chateado quando o culto começa às 11h30 e a pessoa vem às 11h45, sabendo que perdeu 15 minutos de louvor. Se você tivesse uma audiência com o presidente dos Estados Unidos, Trump te chamasse, falasse assim, olha, eu quero te ver, e você falar, vou receber meu green card. Marcou 11 horas, 9 horas você estava lá. Se você tivesse uma audiência com o presidente do Brasil e você tivesse que ver o Bolsonaro, não, ainda não é. Eu não estou falando de política não, eu errei aqui na minha cabeça. E você tivesse com o presidente do Brasil, ele marcasse 11 horas, 7 horas você estava lá. E arrumadinho, com terno e gravata. Você está na presença do Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus do universo. E Ele merece adoração completa. Então se o culto é 11h30, eu vou chegar a 11h25. Eu não quero perder nem um pouquinho, eu quero adorar o meu Deus. E começa em casa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é domingo. É atitude. Se a gente não tiver cuidado, vai ser igual nos dias de Isaías. A gente adora com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Assim, eu não estou nem aí. Fico pensando quantos cultos em que há milhões de pessoas. E o cantor pula e as luzes brilham. E a gente acha que foi tremendo de Deus. Assim, eu não estou nem aí. Isso estava acontecendo no dia de Isaías. E a terceira coisa que estava acontecendo nos dias de Isaías, porque a ciência de Deus, o conhecimento de Deus era vago, porque o povo se tornou um povo litúrgico e tradicional. A terceira coisa, por causa desse afastamento de Deus, a consciência moral da nação caiu em declínio. E eu acho que isso é chave para mim como crente, para você como crente. Bill Hybels escreveu um livro chamado Liderança Corajosa, e nesse livro ele afirma o seguinte: a esperança do mundo é a igreja do Senhor. Se a gente quer ver o mundo mudado, a igreja, o que está acontecendo no Brasil hoje, nessas eleições, está acontecendo por uma razão, não é por causa de um homem, não é por causa de um mito, é que desde que eu me entendo por gente, a primeira vez que eu estou vendo a igreja do Brasil unida por um propósito. Aí está o segredo. Quando a igreja do Senhor perde essa visão do que Deus é, do que a adoração é, o que acontece é que a moralidade da nação cai. No capítulo 5, Deus diz assim: ai dos que chamam o mal bem e o bem mal.
que fazem das trevas a luz e da luz às trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. E é nesse contexto, nesse background, nesse pano de fundo, que Isaías tem essa visão. E o contexto, o pano de fundo dos dias de Isaías, 2.700 anos depois, é o nosso contexto hoje. O conhecimento de Deus é escasso, a igreja se tornou litúrgica, religião impera em vez de relacionamento, e por causa disso, a sociedade moralmente está em falência. No meio disso, Deus aparece para Isaías. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês de 3 coisinhas lindas que eu vejo nessa passagem que nós lemos, Isaías capítulo 6. Eu tenho chamado disso lições em adoração, em Isaías capítulo 6. Você tem que entender que Isaías já era profeta há muito tempo. E possivelmente, Isaías capítulo 1, verso 1 diz que ele era profeta antes de Uzias se tornar rei. Isaías 6 é quando Uzias morre. Possivelmente, ele era profeta por profissão, mas não por chamado. Ele falava de coisas que ele não vivia, como muitas pessoas hoje estão fazendo isso. O meu maior medo, o meu maior receio, talvez a melhor palavra é, meu maior temor é que eu possa sempre viver aquilo que eu prego. E Deus conhece meu coração. Eu quero viver tudo que eu prego. Tudo que eu prego. Eu estava ontem nadando. E quando eu estava nadando, eu tenho tempo de pensar. E eu nadando, pensando, eu disse, Senhor, até essa natação seja para a Tua glória. Senhor, me ensina a Te adorar, me ensina a Te amar, me ensina a viver o que eu estou pregando, porque senão eu vou ser hipócrita. Se você é líder de louvor, se você é pastor, o que você fala, você tem que viver primeiro. Isaías não estava vivendo isso. E aí Deus aparece para ele nesse contexto, nesse pano de fundo, e a primeira coisa que acontece com Isaías, ele descobre que a adoração verdadeira traz uma visão de quem Deus é, e não do que Ele faz. A maioria das pessoas procuram Deus pelas suas mãos, e são poucos que podem chegar como Moisés e dizer assim, Senhor, mostra-me a Tua face. A face de Deus é símbolo do que Deus é. As mãos de Deus é símbolo do que Ele faz. Aí está a diferença de louvor e adoração. Louvor é uma declaração dos atos de Deus, e não há nada errado com isso. Mas louvor tem que começar e emanar de adoração. Primeiro nós vamos ver a face de Deus, para poder usufruir das suas mãos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A adoração verdadeira tira o homem de cena e coloca Deus no centro. Durante essas 4 semanas nós queremos falar de adoração verdadeira, e a gente vai descobrir que a adoração verdadeira sempre nos leva para ver Deus de uma forma diferente. Uma professora minha do seminário diz assim, cada vez que eu vejo Deus, eu vejo uma nova parte da sua face. A Bíblia diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ou seja, conhece agora, mas continua conhecendo. Paulo diz em Filipenses 3,10, a fim de conhecê-lo. Paulo, você já começou a igreja em tudo quanto é lado, você já fez viagem missionária em tudo quanto é lado, você está preso, mas eu tenho que conhecê-lo mais. Jesus disse em João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Você sabe que a vida eterna é conhecer mais a Deus? Deus é insondável, Deus é imutável. Deus, a gente vai passar a eternidade toda para conhecê-lo. Nessa adoração verdadeira, Isaías viu Deus, e quando ele viu Deus, ele viu aspectos do seu caráter.
Assentado sobre um alto e sublime trono, o rei morreu, mas Deus não morreu. O rei está fora do trono, mas Deus está no trono. Ele vê a soberania de Deus. E aí, ele vê esses seres, serafim, é uma palavra transliterada do hebraico, não aparece em nenhum lugar na Bíblia, só em Isaías 6. Você não vai encontrar serafim em Apocalipse em nenhum lugar. Querubim sim, serafim só está em Isaías 6. Significa aqueles que queimam. 6 asas, 2 cobriam o seu rosto, 2 o seu corpo, 2 os seus pés. E eles gritavam, santo, santo, santo. No português parece que são 3 santos. Mas no hebraico, que é a língua original, e quando eu estudei hebraico, esse foi o primeiro texto que eu aprendi na língua original. Santo, 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 a ideia é continuidade. Santo, 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 santo. Isaías ficou tão impactado com a santidade de Deus que dali para frente o termo que ele usa para Deus é o Santo de Israel. Santo. Ele viu a soberania de Deus, ele viu a santidade de Deus, ele viu a onipresença de Deus. Toda a terra, não só Israel, toda a terra está cheia da sua glória. Glória é a manifestação da presença de Deus. Ele viu o poder de Deus. Porque quando ele ouviu, a Bíblia diz que tremeu tudo e ele sentiu a presença e o poder de Deus. Se nós adorarmos a Deus verdadeiramente, você sempre vai ver Deus. E vamos ser sinceros, quantos de nós chegamos a esse nível quando a gente vem no culto no domingo? Quantos chegaram a esse nível essa manhã? Quantos conseguem fazer isso durante a semana? Que Deus nos ajude. Porque a adoração, primeiro, vê Deus. Ela não vê o pastor, ela não vê o líder, ela vê Deus. Se você sair daqui essa manhã e você lembra do líder de louvor, do cantor, do pastor, mais do que Deus, nós não fizemos o nosso trabalho. Você tem que sair daqui amando mais Deus, amando mais Jesus, querendo mais o Espírito Santo. Isso é adoração verdadeira. A segunda coisa que aconteceu em Isaías 6, que tem a ver com uma lição importante, é que uma vez que ele vê Deus, ele vê a si mesmo. A adoração verdadeira nos faz nos ver como realmente somos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Vi ele sentado no trono, vi a sua santidade, vi a sua onipresença, vi o seu poder, e eu disse, ai de mim. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Senhor. Ah, ele tinha problema, falava palavrão. Não. Ele viu quem ele era. E essa é a essência da adoração. A essência da adoração nos faz vermos como nós somos, pecadores, que precisamos da graça de Deus. A única diferença minha de vocês é que eu estou aqui falando, mas eu sou tão carente da graça de Deus como vocês. Nós estamos no mesmo barco, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando ele reconhece que ele precisava de Deus, ai de mim, o serafim sai lá e pega com a brasa o tenaz, ele pega o tenaz, pega a brasa, encosta nos seus lábios e diz assim, isso te tocou os seus lábios, você está puro, a sua iniquidade foi tirada, ou seja, você recebeu a graça de Deus. Adoração, é por isso que é adoração. Porque quando você adora a Deus, você chega e diz assim, ô Senhor, obrigado pela cruz, obrigado pelo Senhor, obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. E aí você começa a ver, tem misericórdia de mim. Lembra da parábola que Jesus falou? 2 homens foram ao templo, um chegou e bateu, eu não sou como esse homem aí. Eu não sou como o samaritano, eu não sou. E o outro batia e falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus falou, quem é que adorou? Aquele que reconhece quem é em resposta de quem Deus é. A adoração faz sempre nos ver. É por isso que na nossa igreja eu gosto muito desse momento do altar. E quando a gente vem à igreja, e eu sei que tem culto assim, que a gente vem, acaba, vai embora, mas eu gosto desse momento em que você reflete. E você vem no altar, às vezes para alguém orar por você, às vezes para você se ajoelhar e você diz assim, eu preciso de ser um crente melhor.
eu espero que cada culto que a gente vem, a gente possa sair daqui. Eu posso ser um crente melhor. Eu posso ser um servo melhor. Eu posso adorar a Deus um pouquinho mais. E a terceira coisa que a adoração faz, e a gente aprende aí, é que a adoração verdadeira demanda uma reação da nossa parte. Olha para mim, por favor, porque eu quero que você entenda isso. Se você vem para Deus adorá-lo, ou na igreja, ou em casa, e depois de você passar 10, 15, 20, ou no nosso caso, do culto, 1h30, e você sair daqui e falar, não mudou nada. Foi mais um culto. Alguma coisa está errada. A adoração verdadeira sempre demanda uma reação. Uma vez que ele viu Deus, viu a si mesmo, reconheceu da graça de Deus, Deus falou assim, e agora? O que você vai fazer por mim? A quem eu vou enviar para viver essa adoração lá fora? Ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falou, vai. E diz a esse povo. Igreja Mensagem de Paz. Deus está nos chamando nessa série, hoje, para dizer assim, eu quero que vocês entrem num nível maior de adoração. Igreja Mensagem de Paz, eu sei que vocês me amam. Igreja Mensagem de Paz, eu sei que vocês querem mais de mim. Igreja Mensagem de Paz, eu sei que vocês querem mais do meu Espírito Santo. Mas Igreja Mensagem de Paz, eu quero que vocês tenham um nível maior de adoração. Vocês já sabem isso, mas eu quero que vocês entendam novamente de forma fresca. Eu queria que você ficasse de pé, mas não se movesse. Somente vai se mover o pessoal do louvor que vai subir. Eu queria que você olhasse o que nós aprendemos hoje. Olhe, por favor, a televisão da direita ou da esquerda. Eu sou professor, eu sou mestre, eu gosto que você guarde tudo que você aprendeu. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos 3 coisas. Leia comigo bem alto. Aprendemos que a adoração é para Deus e não para nós. Damos e não recebemos. É um estilo de vida. Segunda coisa que nós aprendemos. Segunda coisa, deixa solto aí para mim, tá? Também aprendemos que a adoração nos leva a ver a Deus pelo que Ele é, nos leva a ver-nos pelo que somos e demanda de nós uma reação. Não esqueça isso, porque isso é base. Eu queria que vocês olhassem mais uma vez o projetor, e a última vez que eu queria que vocês vissem o que Jesus falou para uma mulher um dia. E talvez essa é uma das maiores revelações que nós temos sobre adoração em toda a Bíblia. Jesus disse o seguinte, por favor, querido, deixa lá o meu coisa, não muda não, você mudou aí. Eu tenho um versículo a mais aí para botar. Quem está em cima, por favor. Isso, obrigado. João capítulo 4, 23 a 25. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros, diga comigo verdadeiros, em que os verdadeiros, pergunta é, somos verdadeiros ou não? Qual é a palavra hoje que está na moda? Fake. E a pergunta é, somos fake ou verdadeiro? Em que hoje juntos verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e verdade é reconhecer o que eu ensinei hoje. Eu vou pedir para vocês 2 coisas como ponto de ação dessa mensagem. Primeiro, eu preciso de encorajar vocês todos a participar do grupo de conexão. Por quê? No grupo de conexão dessa semana, eu vou levar vocês para esse versículo. Porque quando Jesus perguntar assim, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele vai dizer assim, olha,
Não precisa nem perguntar duas vezes. É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento. E o seu próximo com a si mesmo. Toda lei e profeta depende disso, duas coisas. Nessa semana eu preciso levar vocês a um nível maior de entendimento sobre adoração, baseado nessa passagem. Então eu quero 100% de participação. Eu vou também colocar no aplicativo da igreja, hoje à tarde eu coloco os pontos dessa mensagem para você guardar. Está lá, quando você apertar o botão Notes, ou Estudos e Anotações, vai estar lá para você. Eu queria que você ruminasse no que você aprendeu. E a segunda coisa que eu quero pedir, e vai ser muito lindo isso, eu vou pedir que aquele hino Jó seja cantado novamente. Eu quero Jó, porque tem tudo a ver com essa música. Agora você pode botar em cima. Obrigado, tá, queridos? Muito obrigado. Você só avançou porque você é jovem, você vai na frente. Amor, obrigado pelo seu trabalho. Eu queria que a gente cantasse esse cântico em luz do que nós aprendemos. Eu vou pedir que o pessoal do altar esteja aqui na frente para cobrir-nos em oração. Altar, por favor, rapidamente aqui na frente para cobrir-nos em oração. E eu queria então que agora toda a igreja, e agora tem a ver com quem está presente. Se você está em casa, é bom você assistir, mas não é igual. Nada substitui o crente na igreja. Há uma dimensão totalmente diferente quando você está na igreja. E agora eu quero convidar todos que estão presentes, e a gente vai terminar, quem está assistindo em casa, eu quero convidar você para vir ao altar. Eu disse para vocês que o altar é um lugar de entrega, é um lugar de encontro com Deus. Eu queria que Deus falasse contigo. Quando você chegar no altar, você vai meditar no que você ouviu, Deus vai falar contigo. Eu vou pedir para Kátia e o grupo cantar esse hino. Você pode cantar com eles, ou se você não quiser cantar, fecha os seus olhos e ouça. Mas eu quero que você tire uns 5 minutos de qualidade, adorando ao Senhor, tentando enxergar quem Deus é, entender que você veio aqui para dar e não para receber, que a oração é para Ele, que a adoração é um estilo de vida. Eu quero que você veja quem Deus é, veja quem você é, agradeça a Ele pela sua graça e diga: Senhor, eu estou disponível a viver essa adoração lá fora. Depois que a gente cantar esse hino, eu vou fazer uma oração final e despedir a igreja. Rapidamente, vamos ir para o altar e ter esse momento de adoração aqui na frente.